Oiê! Hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre voz rouca e outros sintomas na voz. Confere aí. Obrigado. Amigos e amigas do Cá Me Disse, hoje o Cá Responde é um pouquinho diferente. Geralmente nesse quadro de Tira Dúvidas, eu coloco individualmente cada pergunta de vocês aqui e vou respondendo. Mas eu tive observando aqui no canal e eu vejo que existe um assunto que é recorrente, que está relacionado a sintomas na voz, especialmente rouquidão, mas existem outros sintomas que estão aí no pacote. Então eu preferi hoje fazer esse vídeo abrangendo um pouco mais de assuntos e eu acredito que vai fazer muita diferença para você que está buscando essa orientação. Você que fala assim, ó, eu sou cantor e eu perdi os meus agudos, eu sinto que eu estou fazendo muito mais esforço para cantar hoje do que antes. Ou, eu canto um pouquinho no culto e depois a voz já fica rouca, eu sinto um cansaço maior, eu sinto que eu estou perdendo ar na minha voz. Na voz falada também, eu sou professor e eu vejo que a minha voz está piorando, a minha voz fica muito pior no final da semana do que no começo. Então é assim, gente, eu sei que a história de cada um, inclusive a história vocal de cada um, é muito particular. Mas as orientações que eu vou dar aqui no vídeo de hoje servem para todas essas demandas. E a primeira orientação que eu quero dar para você que tem um problema na sua voz é assim, gente, o problema de voz, a rouquidão, o cansaço vocal, o esforço para falar, o ar na voz, tudo isso é sintoma, não é a doença. Então, sabendo disso, nós precisamos investigar a doença. O que está por trás desses sintomas que você está apresentando com frequência na sua voz. Tudo que altera a emissão natural de uma voz é chamado de disfonia. Então, todos esses sintomas que eu falei, eles podem estar dentro de um quadro de disfonia. E essa disfonia, ela tem classificações diferentes de acordo com a sua etiologia, porque tem causas diferentes para a disfonia, e é justamente isso que é preciso investigar. Porque se eu tenho, por exemplo, uma disfonia associada a um comportamento vocal que está errado, que está abusivo, que está inadequado, eu tenho um tipo de disfonia. E aí eu tenho um tratamento que vai por uma linha. Se não, se essa disfonia é causada por alguma lesão que não está associada ao comportamento de voz, ou alguma doença neurológica, alguma doença sistêmica, então eu tenho aqui uma disfonia orgânica. Ela não é comportamental como é aquele outro exemplo que eu falei. Então, se eu não conheço essa etiologia, como é que eu vou tratar adequadamente? Então, só para ficar um pouquinho mais claro, olha só alguns exemplos dessas diferentes disfonias. Numa disfonia orgânica, eu posso ter, por exemplo, uma paralisia de prega vocal, eu posso ter um câncer de laringe, eu posso ter alguma laringite recorrente, também aquela alteração de voz que nós vemos nos quadros da doença de Parkinson. Então, todas essas doenças que eu mencionei aqui, elas estão relacionadas a algo que não depende do comportamento de voz. Então, é uma disfonia orgânica. Já uma disfonia comportamental, que está relacionado, então, ao comportamento de voz, a maneira como eu uso essa voz, eu posso ter aqui uma técnica vocal inadequada, eu posso ter um mau uso ou abuso dessa voz que está causando um trauma fonatório ali nas pregas vocais, como também posso ter uma tensão ou um desequilíbrio muscular que pode gerar uma condição de disfonia nesse indivíduo. Disfonias comportamentais, elas podem ser funcionais, então, por exemplo, a fenda. A fenda de prega vocal, ela acontece porque não estamos tendo um fechamento glótico adequado, então essas pregas vocais, durante a vibração, elas não estão fechando completamente, sobra um espaço, vai escapar ar. Mas isso não é uma lesão, eu já expliquei inclusive num vídeo só sobre fenda o que é essa alteração dessa voz. Então é uma disfonia funcional, porque eu estou alterando a função desta laringe. Agora, dentro ainda dessas disfonias de comportamentos, se eu tenho um comportamento inadequado que se repete e que vai trazendo esse trauma fonatório e isso é recorrente, vai piorando, eu posso gerar uma lesão. E aí a gente pode chamar essa disfonia de disfonia organofuncional, quando eu tenho uma alteração nessa função
que gerou uma alteração orgânica. O exemplo clássico dessa alteração são os nódulos vocais. Então, a primeira conduta que você tem que ter é de buscar uma avaliação formal com um médico otorrinolaringologista que vai fazer essa análise, essa avaliação da estrutura da sua laringe para ver se estruturalmente está tudo bem ali. E o fonoaudiólogo ele vai avaliar o comportamento. E avaliar o comportamento não é só você me contar o que está acontecendo com a sua voz. Então eu tenho que ver como você fala, se você é cantor eu tenho que ver como que você canta. Eu preciso fazer um levantamento, uma investigação muito profunda de todo o seu histórico de saúde, o seu histórico vocal. Eu analiso sua musculatura, as suas tensões musculares, se tem, se não tem, se está em excesso ou não, postura, respiração, a ressonância da voz. Então tudo isso é a investigação do comportamento vocal e de fatores que podem estar associados à sua queixa de rouquidão, de cansaço na voz, à sua queixa de disfonia. A partir disso é que a gente consegue fazer um tratamento adequado. Agora, independente de se você tem ou não já esse diagnóstico, se você tem ou não já uma avaliação com fono, comece a pensar o seguinte: como é o aspecto dessa minha alteração de voz? Como que essa voz ela se comporta? Se eu sou um cantor que durante o uso da minha voz, essa voz piora, muito provavelmente esse sintoma que você está tendo é de alguma coisa relacionada ao seu comportamento. Porque se você descansa, a voz melhora e você usa a voz, essa voz piora, tem alguma coisa na maneira como você usa essa voz que está te prejudicando. Então, o primeiro alerta que você precisa ter é sobre esse seu comportamento. Se você percebe que você está falando por longos períodos e aí essa voz ela está ficando mais cansada, está ficando mais rouca, talvez o teu problema seja um uso muito intenso dessa voz. Você precisa de repouso, precisa de descanso na voz. Se não, se você percebe que na sua voz falada tá tudo bem, mas só quando você canta você tem uma alteração de voz, será que o problema não está na sua técnica? Então precisaria olhar um pouquinho mais para a técnica vocal, de repente procurar também um professor de canto para te ajudar nesse sentido. Para você que já teve um problema de voz antigamente, fez um tratamento, melhorou, fez uma cirurgia, melhorou e agora está sentindo que o problema voltou, também é um alerta de que você pode ter ainda não mudado de vez o teu comportamento de voz que levou àquela alteração que você tinha antes. Então é importante você olhar para esse seu comportamento de voz e fazer uma avaliação também para identificar onde está o problema. Agora você pode me dizer o seguinte: ah, Camila, mas eu fiquei rouco depois que eu fiquei gripado. Bom, pode ser que o seu problema de voz esteja associado então ao seu processo gripal. Então avalie se melhorando da sua gripe, com repouso vocal adequado, com bastante hidratação, você vai se recuperando. Se não se recuperar também, mesma orientação. Procure um médico otorrino para poder ver se alguma coisa estrutural na sua laringe foi modificada durante esse período. E reforçando, olha só, a gente fala muito sobre a rouquidão, sobre essa voz rouca, só que existem outros sintomas que nós precisamos estar atentos, que são aqueles que eu mencionei mais no começo do vídeo. Então, cansaço vocal, ardência, dor na garganta quando fala ou depois que fala, ar na voz, sentimento assim de que a garganta tá seca quando fala, que dói os músculos aqui da região da cintura escapular. Tudo isso são sintomas vocais que precisam ser investigados se você está apresentando essa queixa de uma forma recorrente. Rouquidão ou qualquer alteração de voz por mais de 15 dias, é importante você fazer uma avaliação com o médico otorrinolaringologista e também com o fonoaudiólogo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a pelo menos direcionar aí que caminho você precisa seguir para resolver o seu problema de voz. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like aqui embaixo. Também comente se você tem um problema ou não, se você já está indo atrás, eu vou ficar de olho, vou puxar sua orelha. E eu te espero aqui para uma próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do canal. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!